Eles achavam que meu amor era minha fraqueza. Mal sabiam eles que era apenas a isca perfeita para a armadilha que eu estava prestes a montar. Se você já sentiu o gosto amargo da traição e mal pode esperar pela reviravolta, inscreva-se no canal e comente de qual cidade você está nos assistindo. A jornada está apenas começando. Durante 15 anos, o mundo parecia se curvar à nossa vontade. Da nossa cobertura nos jardins, eu via o horizonte de São Paulo pontilhado pelas silhuetas dos edifícios que nasceram na minha mente, mas que levavam nosso nome: Almeida Ribeiro Empreendimentos. Eu era Helena Ribeiro, a arquiteta, a estrategista, o cérebro silencioso. Ele era Marco Almeida, meu marido, o rosto carismático, a voz que encantava investidores na Faria Lima. Nossa parceria era uma sinfonia, ou pelo menos era o que eu acreditava. Cada projeto audacioso, cada manobra financeira genial, era uma criação minha que eu, com confiança cega, entregava a ele para executar. Eu via o sucesso dele como o nosso sucesso, seu brilho como um reflexo do nosso amor. Minha dedicação ao nosso império era absoluta, uma entrega total que me levou a cometer o erro mais primário: confundir parceria com submissão. Eu era a visionária, a alma do negócio, mas voluntariamente me posicionei nos bastidores, feliz em deixar Marco colher os louros públicos. Acreditava que essa divisão de tarefas era a prova da nossa força. Ele era o negociador, o homem das relações públicas. Eu, a fonte inesgotável de ideias que o alimentavam. Entreguei a ele o controle total das finanças e das operações, não por ingenuidade, mas por uma fé inabalável em nossa união. Cada documento que ele me pedia para assinar, cada decisão que ele tomava em meu nome, era para mim um tijolo a mais na fortaleza que construíamos juntos. Eu não fazia ideia de que, para ele, cada um desses tijolos servia para erguer os muros da minha futura prisão, um castelo de mentiras onde eu era a rainha cega, prestes a ser deposta. A viagem de volta de Nova York pareceu durar uma eternidade, mas de um jeito bom. Eu estava ansiosa, com o coração vibrando com a expectativa da surpresa. 15 anos de casamento mereciam mais do que uma ligação transatlântica. Na minha bagagem, um relógio de edição limitada que Marco cobiçava há meses. A materialização de mais um ano de sucesso que, eu sabia, fora construído sobre as fundações dos meus projetos. Ao entrar no nosso prédio, o porteiro me cumprimentou com um sorriso cúmplice, sabendo do meu plano. O elevador privativo subiu em silêncio, cada andar aumentando a minha felicidade. Eu imaginava seu rosto se iluminando, o abraço apertado, a celebração íntima que havíamos planejado. A porta da cobertura se abriu para o silêncio e a penumbra, o que era estranho. Pensei que ele estaria na sala de estar, talvez lendo. Deixei minhas malas no hall e, na ponta dos pés, caminhei em direção ao nosso escritório, o coração do nosso império e, até aquele momento, do nosso amor. Foi quando ouvi as vozes, sussurros. Não eram os sons de uma traição comum. Não havia paixão ali, mas uma cumplicidade fria e empresarial. Era a voz dele, Marco, e a de Sofia, minha protegida, a jovem advogada que eu mesma havia treinado. A bolsa com o relógio escorregou da minha mão, caindo sem ruído no tapete persa. Fiquei paralisada, escondida pela curva do corredor. As palavras que flutuaram até mim não eram de amor, mas de conspiração. Só precisamos que ela assine os papéis da fundação e o trust estará selado, disse Marco, com uma urgência contida. Ela vai achar que é para caridade, com o emocional abalado. Não vai nem ler as cláusulas. O ar escapou dos meus pulmões. Fundação? Trust? Não era apenas infidelidade. Era um golpe. Eles não estavam apenas traindo meu coração. Estavam planejando roubar a minha vida, a minha obra, usando minha própria generosidade como a arma do crime. O frio que senti não era de um coração partido. Era o gelo da mais profunda e calculada traição. Com o sangue pulsando nos ouvidos, arrisquei uma olhada pela fresta da porta. A cena que vi foi mais devastadora do que qualquer flagrante de adultério. Marco e Sofia não estavam abraçados. Estavam debruçados sobre a minha mesa de trabalho.
A mesma onde eu passava madrugadas desenhando os arranha-céus que levavam o nome dele. Os dedos dela, com as unhas perfeitamente feitas, apontavam para uma cláusula em um documento, enquanto o rosto dele se contorcia em um misto de ganância e ansiedade. Eles eram parceiros. Sim, mas parceiros em um crime contra mim. A intimidade deles não era carnal, era predatória. Eles estavam dissecando meu futuro, repartindo os despojos do meu império antes mesmo de eu ser declarada morta. Naquele instante, entendi que para eles eu não era uma esposa ou uma mentora. Eu era um obstáculo a ser removido, um cofre a ser arrombado, uma peça a ser descartada do jogo que eu mesma criei. Um grito se formou na minha garganta. Um urro de dor e fúria que ameaçou explodir e despedaçar o silêncio cúmplice daquele apartamento. Mas ele morreu antes de nascer. Uma clareza glacial, cortante como um caco de vidro, atravessou o nevoeiro do meu choque. Confrontá-los agora? Seria exatamente o que eles esperavam. A esposa traída, histérica, descontrolada, a louca. A mulher cujo estado emocional abalado a faria assinar qualquer coisa. A humilhação da pergunta de Marco, "Você está louca?" ecoou em minha mente antes mesmo de ser dita. Eu não lhes daria essa arma. Não seria a vítima no roteiro deles. Com um controle que eu não sabia possuir, recuei passo a passo, cada movimento silencioso e deliberado. Peguei a bolsa do chão, me virei e caminhei para fora do meu lar, para fora da minha vida antiga, sem fazer um único som. A Helena que entrou naquela cobertura, cheia de amor e planos, havia acabado de ser assassinada. Dentro do carro, na garagem silenciosa, a realidade me atingiu como uma onda violenta. O que eu havia construído por 15 anos era uma farsa. Cada sorriso de Marco, cada elogio, cada pedido para que eu confiasse nele, com a parte burocrática, tudo se reconfigurou em minha mente. Não eram gestos de um parceiro, mas os movimentos calculados de um predador. Ele não me amava. Ele invejava meu cérebro e cobiçava seus frutos. E Sofia, a garota que eu acolhi, a quem ensinei tudo o que sabia, era apenas uma versão mais jovem e mais ambiciosa dele. A dor era física, uma pressão esmagadora no peito, mas por baixo dela, algo novo começava a se formar. Não era tristeza, era fúria. Uma fúria fria, precisa, arquitetônica. Eles achavam que eu era a estrutura emocional do nosso império. Mal sabiam eles que eu era a fundação. E eu estava prestes a provocar um terremoto que demoliria o mundo deles, viga por viga. A mulher que eles queriam declarar louca seria a sua ruína. O refúgio não foi um ombro amigo ou um lugar familiar, mas a suíte presidencial de um dos hotéis mais impessoais e luxuosos da cidade. A vista panorâmica de São Paulo, a mesma que eu admirava da nossa cobertura, agora parecia um tabuleiro de xadrez esperando pelo primeiro movimento. Ali, cercada pelo silêncio asséptico e pelo mármore frio, a dor lancinante da traição começou a se transformar. O choro que não veio se solidificou em meu peito, não como um peso, mas como uma armadura. A arquiteta em mim não via mais um casamento desmoronando. Via uma estrutura comprometida, com fundações podres e vigas corroídas pela ganância. Eu não precisava lamentar o colapso. Eu precisava projetar a demolição controlada, garantindo que os únicos soterrados nos escombros fossem os responsáveis pela falha estrutural. A tristeza era um luxo que eu não podia mais me permitir. A fúria, no entanto, era um recurso valioso, uma fonte de energia fria e inesgotável. Naquela noite, enquanto a cidade pulsava lá fora, tracei o meu plano. Marco e Sofia esperavam uma reação. Eles contavam com ela. O roteiro deles exigia uma Helena histérica, quebrada, uma mulher governada pelas emoções, cega pela dor da infidelidade. Eles me subestimavam, me viam como o coração do império, enquanto se consideravam o cérebro. Que ironia! Se era a esposa irracional e emocionalmente frágil que eles queriam, era exatamente isso que eu lhes daria. Decidi que minha maior performance não seria em uma sala de reuniões, mas no palco do nosso apartamento,
Eu aceitaria o papel que eles me designaram. Vestiria a máscara da fragilidade e a usaria como um escudo. Eles me entregaram a arma perfeita, a própria condescendência deles. Ao me julgarem louca, eles se tornariam cegos para a minha sanidade calculista. A minha vingança não seria um grito de dor, mas um sussurro de estratégia, executado bem debaixo de seus narizes arrogantes. Na manhã seguinte, voltei para casa. O sol que entrava pelas janelas gigantes parecia zombar da escuridão que se instalara ali. A minha atuação começou no momento em que a porta se abriu. Forcei as lágrimas. Deixei minha voz tremer de uma dor ensaiada e os confrontei, mas apenas sobre o caso. Apenas sobre a traição carnal. A humilhação mais superficial. Permiti que eles vissem o que esperavam. Uma mulher despedaçada. Marco tentou se defender com clichês patéticos, enquanto Sofia me olhava com uma piedade falsa que me revirava o estômago. Então, em um clímax de desespero, cambaleei até o meu escritório, o cenário do crime deles. Abri meu notebook, ignorei seus protestos confusos e, com as mãos tremendo de uma fúria fingida, acessei nossa conta conjunta. Diante de seus olhos atônitos, fiz uma única e massiva transferência, um TED que esvaziou toda a nossa fortuna líquida e minhas ações pessoais para um destinatário que eles jamais poderiam rastrear. O som do clique do mouse foi o tiro de largada para a guerra. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, quebrado apenas pela minha respiração ofegante e calculada. Marco olhou para a tela, depois para mim, seu rosto uma máscara de incredulidade, pânico e, finalmente, um desprezo triunfante. Ele acreditava ter a prova final da minha instabilidade, a justificativa para todos os seus planos. Com a voz carregada daquela humilhação chave que se tornaria seu maior erro, ele se aproximou e perguntou, quase cuspindo as palavras: "Você está louca?" Naquele instante, por dentro, eu sorri. Aquelas 3 palavras foram a confirmação de que a isca havia sido mordida. Ele não via uma estrategista dando seu primeiro passo. Via apenas a mulher que ele acreditava ter quebrado. Ele achava que eu tinha acabado de cometer suicídio financeiro. Mal sabia ele que eu não tinha derrubado meu próprio rei. Eu tinha acabado de sacrificar a rainha para encurralá-lo em um xeque-mate inevitável. E a partida estava apenas começando. A porta do nosso quarto se fechou atrás de mim com um clique suave. O som final de um mundo que desmoronava. Para Marco, aquele clique significava o fim da discussão, a vitória sobre sua esposa histérica. Para mim, era o som da porta de uma cela se fechando, com ele e Sofia do lado de dentro. A transferência não foi um ato de loucura. Foi a compra da minha liberdade e da guerra que estava por vir. Eles me viam como uma rainha deposta, vagando sem rumo pelos corredores do castelo que eu mesma construí. A verdade é que eu nunca estive tão sã. Cada passo meu, cada suspiro contido, cada lágrima fria que eu deixava rolar em silêncio era parte de uma nova planta arquitetônica, a planta da ruína deles. Eles queriam que eu fosse louca. Mal sabiam que a minha sanidade, agora afiada como navalha, seria a arma que eles jamais veriam chegando. A guerra silenciosa havia começado. O destinatário daquela transferência massiva não era um acaso. Ricardo. O nome ecoava em minha mente como um fantasma de um passado que Marco se esforçou para enterrar. Ricardo foi meu primeiro sócio, o verdadeiro visionário ao meu lado antes mesmo de Marco existir. Um homem brilhante, cuja carreira e reputação foram sistematicamente destruídas por Marco, que roubou sua ideia fundamental para erguer o primeiro pilar da Almeida Ribeiro. Eu o encontrei meses antes, vivendo nas sombras da cidade, uma suspeita incômoda me dizendo que a história que Marco me contou era uma mentira bem elaborada. O dinheiro que enviei não era caridade, era munição. Era o capital inicial para reerguer um soldado caído e apontá-lo diretamente para o coração do império que lhe foi roubado. Ele não era um morador de rua. Ele era meu general, esperando pacientemente pela minha ordem de ataque. Minha primeira tarefa era simples: manter a fachada. Eu me tornei um espectro em minha própria casa. Passava os dias no quarto,
recusando comida, falando em monossílabos. Marco e Sofia me tratavam com uma mistura de pena e impaciência, convencidos de que eu estava mergulhada em uma depressão profunda. Era a camuflagem perfeita. Enquanto eles discutiam em voz baixa na sala de estar sobre como gerenciar-me a situação e acelerar seus planos, eu estava no meu escritório, o epicentro do meu antigo poder, transformando-o em meu novo quartel-general. Sob o pretexto de organizar velhos projetos, comecei a vasculhar os servidores. Eu não procurava por um único e-mail comprometedor. Eu procurava pelo padrão, pela arquitetura da fraude deles, e sabia exatamente onde as rachaduras na fundação estariam. Eles pensavam que eu estava revisitando memórias. Eu estava, na verdade, exumando cadáveres. Enquanto isso, Ricardo se movia com a eficiência de um predador. Com os fundos que eu transferi, ele montou uma equipe de elite, analistas financeiros forenses, advogados especializados em mercado de capitais e investigadores particulares. Eles não operavam sob um nome conhecido, mas como um fundo de investimento anônimo e agressivo, baseado em um paraíso fiscal. O primeiro movimento deles foi sutil, quase imperceptível. Começaram a comprar pequenas participações da Almeida Ribeiro no mercado aberto, usando diversas corretoras para não levantar suspeitas. Era um cerco financeiro lento e metódico. Para Marco, eram apenas as flutuações normais da bolsa. Para nós, era a primeira volta do laço em seu pescoço. A beleza do plano estava em sua invisibilidade. Marco procurava por um ataque frontal, um processo judicial, uma manchete de jornal. Ele jamais olharia para baixo, para as fundações financeiras que estavam sendo silenciosamente erodidas. Minha rotina de loucura me dava acesso irrestrito. Ninguém questionava a mulher de coração partido que vagava pela empresa à noite. Incapaz de dormir. Foi em uma dessas noites que instalei meu primeiro cavalo de Troia. Um software espião, disfarçado como uma atualização de sistema, no computador de Sofia. Ela era a parte legal da operação, a mais meticulosa e, portanto, a mais provável de manter registros detalhados. Eu sabia que a arrogância dela a faria subestimar a segurança interna. Afinal, por que se preocupar com a esposa desequilibrada do chefe? A partir daquele momento, cada e-mail que ela enviava, cada documento que ela redigia, cada minuta de contrato que ela salvava, aparecia espelhado em um servidor seguro que só eu e Ricardo podíamos acessar. Eu não precisava mais procurar por provas. Elas vinham até mim, em tempo real, entregues pela própria arquiteta do golpe. A paranoia começou a se instalar neles como uma umidade sutil nas paredes. Primeiro, vieram as pequenas anomalias financeiras. Um relatório de acionistas que não batia. Uma leve pressão vendedora em suas ações que não tinha uma causa aparente. Ouvi Marco ao telefone com seu operador na Faria Lima, sua voz perdendo a habitual calma e ganhando um tom irritadiço. Não faz sentido. Quem está vendendo? De onde vem essa pressão? Ele não conseguia encontrar a fonte. Depois, vieram os problemas logísticos. Um fornecedor importante que, de repente, renegociou um contrato. Um alvará de construção que ficou misteriosamente preso na burocracia. Eram os tentáculos de Ricardo, criando atrito, retardando o fluxo de caixa, apertando o cerco financeiro sem nunca revelar sua identidade. A máquina perfeitamente azeitada deles começou a ranger, e eles não entendiam o porquê. O comportamento deles um com o outro também mudou. A cumplicidade predatória deu lugar à suspeita. Certa noite, escondida no corredor, ouvi uma discussão acalorada vinda do escritório. Você tem certeza de que todos os seus rastros estão limpos, Sofia? Marco perguntou, a voz tensa. Ah, claro que estão, Marco. Talvez o problema esteja na sua gestão. Você está deixando as coisas escaparem desde que Helena surtou. Ela respondeu, a voz gotejando veneno. A ironia era deliciosa. Meu suposto surto, a peça central do plano deles, agora era a desculpa que usavam para justificar as falhas que eu mesma estava orquestrando. Eu não estava apenas os desmantelando financeiramente.
Eu estava plantando as sementes da desconfiança entre eles, usando a própria arrogância deles como solo fértil. Eles estavam tão ocupados apontando dedos um para o outro que não conseguiam ver a mão que movia as peças. A Fundação Almeida Ribeiro para o Futuro. O nome era tão grandioso quanto a farsa por trás dele. Foi através do software espião que encontrei a primeira pasta de documentos. Estava enterrada em um subdiretório com um nome inócuo: Projetos Pro Bono. Ali, descobri a verdadeira natureza da caridade deles. A fundação era uma elaborada máquina de lavagem de dinheiro, projetada para receber os ativos desviados da empresa e, em seguida, canalizá-los para contas offshore em nome deles. A genialidade doentia do plano estava no fato de que, publicamente, eles seriam vistos como filantropos, enquanto, nos bastidores, estariam finalizando o roubo da minha vida. Cada planilha, cada proposta de doação falsa, cada contrato com empresas de fachada era uma prova concreta. Um tijolo a mais no muro da prisão que eu estava construindo para eles. A satisfação processual de cada descoberta era uma droga potente. Era como ver a planta de um edifício inimigo e identificar cada ponto de falha estrutural, cada viga que poderia ser removida para causar o colapso total. Encontrei os e-mails em que Sofia instruía advogados nas Ilhas Cayman. Encontrei as planilhas de Marco que projetavam o desvio de capital, disfarçado de investimentos em projetos sociais. Eles não estavam apenas roubando de mim, estavam fraudando o sistema, enganando investidores e usando o nome da nossa empresa, o nome que eu ajudei a construir, para cometer crimes. A mulher emocional que eles acreditavam que eu era teria se desesperado. A arquiteta que eu realmente sou apenas catalogou cada prova, organizando tudo em um dossiê digital impecável, uma arma de destruição em massa, pronta para ser detonada. O ápice da minha investigação interna veio em uma madrugada fria. Eu estava quase desistindo quando um arquivo de áudio criptografado chamou minha atenção. Levou horas para quebrar o código, mas o que ouvi gelou meu sangue e solidificou minha determinação. Era uma gravação de uma consulta. A voz de Marco, calma e persuasiva, descrevendo o meu comportamento errático, minha depressão paranoica, minha incapacidade de tomar decisões racionais. A outra voz era de um psiquiatra renomado, um homem cuja integridade, evidentemente, tinha um preço. Eles estavam planejando minha interdição. Não era apenas sobre dinheiro. Eles queriam me apagar, me declarar legalmente insana, trancafiar-me e me silenciar para sempre, tornando-se os guardiões benevolentes da fortuna que roubaram da pobre e instável Helena. Aquele áudio não era apenas uma prova. Era minha sentença de morte. E eu a transformaria na confissão assinada deles. Com o dossiê completo, o plano entrou em sua fase final. Entrei em contato com Ricardo através de um canal seguro. Eu tenho tudo, disse a ele, minha voz firme, sem um pingo de hesitação. A estrutura da fraude, a lavagem de dinheiro, o plano de interdição, temos o suficiente para enterrá-los por décadas. Do outro lado da linha, houve um momento de silêncio, seguido por uma única palavra carregada de 15 anos de injustiça reprimida. Quando? Nós dois sabíamos que uma simples denúncia à CVM ou à Polícia Federal não era suficiente. A vingança precisava ser poética. A humilhação deles precisava ser tão pública quanto a imagem de sucesso que eles haviam construído sobre as minhas ruínas e as dele. Precisávamos de um palco. Foi então que o convite chegou, deslizando por debaixo da porta do meu quarto como uma serpente. Era um cartão elegante, em relevo dourado, convidando a elite de São Paulo para o primeiro baile de gala da Fundação Almeida Ribeiro para o Futuro. O evento seria no salão mais exclusivo da cidade. Seria a noite da coroação de Marco como o grande filantropo, o visionário de bom coração. Ele daria o discurso principal, consolidando sua imagem pública enquanto, nos bastidores, finalizava o plano para me internar. Olhei para o convite e um sorriso frio se espalhou pelo meu rosto. Eles não estavam apenas me convidando para uma festa. Eles estavam, sem saber, me entregando o palco perfeito para a minha demolição.
A caridade da minha vingança estava prestes a ser revelada. Enquanto Marco e Sofia se ocupavam com listas de convidados e provas de cardápio, eu e Ricardo trabalhávamos na logística do contra-ataque. A equipe dele finalizou a aquisição hostil, acumulando uma participação acionária significativa, grande o suficiente para exigir uma auditoria completa, mas ainda sob o radar. Meus contatos na área de tecnologia de eventos, pessoas leais a mim desde o início da minha carreira, garantiram que teríamos controle total sobre o sistema audiovisual do salão de festas na noite do gala. Eu não interromperia o discurso de Marco. Eu me tornaria o discurso dele. Ele subiria ao palco para falar sobre legado, e eu usaria sua própria voz e suas próprias imagens para mostrar ao mundo o verdadeiro legado que ele estava construindo. Um de mentiras, fraude e traição. Os dias que antecederam o baile foram carregados de uma tensão quase elétrica. Marco me abordou uma noite, sua expressão uma máscara mal ensaiada de preocupação. Ele sugeriu que eu não fosse ao evento, que seria muito desgastante para o meu estado emocional. Ele não estava preocupado comigo. Estava com medo de que minha presença instável pudesse estragar sua noite de glória. Eu olhei para ele, os olhos vazios de propósito, e sussurrei. Eu preciso ir, Marco. Preciso ver o bem que você está fazendo. Ele recuou, satisfeito com minha resposta submissa. A condescendência em seu olhar era quase palpável. Ele me via como uma peça quebrada em sua coleção, um objeto de pena. Ele não fazia ideia de que a arquiteta estava prestes a fazer sua apresentação final, e o projeto a ser revelado era o colapso total e espetacular do mundo dele. Na manhã do evento, eu estava no closet, olhando não para vestidos de gala, mas para a minha armadura. Um vestido preto, simples, elegante e mortal. Ricardo me ligou uma última vez. Tudo pronto, Helena. A ordem de compra final será executada assim que você der o sinal. Estamos prontos para a auditoria. Respirei fundo. Não havia mais volta. 15 anos de amor, parceria e confiança haviam sido reduzidos a isto. Uma noite, um palco e um dossiê digital. Eles me subestimaram. Eles me descartaram. Eles me chamaram de louca. Naquela noite, eles não veriam a esposa traída ou a mulher desequilibrada. Eles veriam a fundação sobre a qual construíram seu castelo de cartas e sentiriam o chão tremer quando eu decidisse, finalmente, me mover. A guerra silenciosa estava prestes a se tornar ensurdecedora. A calmaria que antecedeu a minha tempestade era frágil. Uma fina camada de gelo sobre um oceano revolto. Eu via a mudança nos olhos de Marco. A condescendência complacente que ele me dirigia estava sendo corroída por algo novo. Uma ansiedade afiada, quase imperceptível para um observador casual, mas gritante para mim. A arquiteta de sua ascensão e, agora, de sua queda. Ele passava mais tempo ao telefone. A voz abafada, as conversas encerradas abruptamente quando eu entrava em um cômodo. Ele não estava mais apenas gerenciando a crise da sua esposa deprimida. Ele estava farejando o ar, como um animal que sente o cheiro de um predador que ele não consegue ver. Sua arrogância era uma fortaleza, mas eu podia ver as primeiras rachaduras finas se formando em suas muralhas, causadas pelos tremores subterrâneos que Ricardo e eu estávamos provocando no mercado. Ele sentia que o chão sob seus pés não era mais tão sólido, e isso o assustava. A suspeita dele, antes um sentimento vago, começou a ganhar um foco nítido. Lembro-me do dia em que o ouvi instruindo seu chefe de segurança, um homem cuja lealdade ele comprou com bônus generosos. A ordem era discreta, mas o objetivo era claro. Encontre o mendigo, aquele que ficava na esquina da Alameda Santos. Quero saber tudo sobre ele. Para onde foi? Com quem falou? Tudo. Meu coração deu um salto gelado. A peça central da minha estratégia, a minha suposta loucura impulsiva, estava sob escrutínio. Marco não era estúpido. Ele era arrogante, o que era diferente. Ele finalmente estava conectando os pontos. O desaparecimento dos moradores de rua coincidia perfeitamente com o início de suas inexplicáveis dificuldades financeiras.
Ele não estava mais procurando a fonte de um problema externo. Ele estava começando a entender que a ameaça poderia estar trancada no quarto ao lado, fingindo chorar no travesseiro. A confirmação veio 2 dias depois, através do software que eu havia instalado no computador de Sofia. Um relatório chegou em seu e-mail, vindo da equipe de segurança de Marco. Era curto e conclusivo. Nenhuma evidência da existência do indivíduo. Nenhum registro. Nenhuma testemunha que o conhecesse. A descrição corresponde a um fantasma. O homem desapareceu no ar no dia da transferência. Li as palavras na tela do meu tablet, escondida na penumbra do meu quarto. O ar ficou pesado. O jogo havia mudado de nível. Eles não me viam mais como uma vítima passiva a ser manipulada. Eles agora me viam como uma adversária ativa, cujas ações, embora incompreensíveis, tinham um propósito oculto. A máscara de loucura estava começando a escorregar, e eu sabia que a reação deles não seria sutil. A condescendência se transformaria em agressão, e eu precisava estar preparada para a violência de sua desesperação. A discussão que ouvi naquela noite foi diferente de todas as outras. Não havia mais a cumplicidade sussurrada de ladrões dividindo o butim. Havia pânico. Um fantasma de Marco. Você me disse que ela deu o dinheiro para um qualquer. A voz de Sofia era um sibilo agudo, cortando o silêncio do apartamento. Como eu ia saber? Ela estava fora de si. Ou fingiu estar. A voz de Marco estava desprovida de sua confiança habitual, substituída por uma incerteza que o corroía. Não podemos mais esperar o baile. Ela não está quebrada, Marco. Ela está planejando alguma coisa. Ela tem um aliado. Precisamos agir agora. O plano de interdição é a nossa única jogada. Naquele momento, eu entendi. A minha suposta vulnerabilidade não era mais um escudo. A Guerra Fria estava prestes a se tornar quente. E o primeiro campo de batalha seria a minha própria sanidade, julgada por um sistema que eles estavam prestes a corromper. A velocidade com que eles se moveram foi assustadora e demonstrou o quão encurralados se sentiam. Na manhã seguinte, não foi o café da manhã que chegou ao meu quarto, mas um oficial de justiça, acompanhado por 2 seguranças particulares de Marco, que agora me olhavam não com pena, mas com a vigilância de carcereiros. O oficial me entregou um envelope timbrado. Dentro, uma intimação judicial de emergência. Um pedido de interdição civil, movido por Marco Almeida, alegando minha incapacidade mental e comportamento errático que colocava em risco o patrimônio familiar. O documento citava a transferência massiva como prova principal e anexava um laudo preliminar assinado por um psiquiatra que eu nunca havia visto na vida. Eu tinha uma audiência de avaliação em 72 horas. 72 horas antes que um juiz pudesse, com uma canetada, me declarar louca, me tirar todos os direitos e entregar a Marco o controle absoluto. A armadilha havia se fechado. Este era o meu momento de quase fracasso. O ponto de vulnerabilidade que eu não antecipara com tanta brutalidade. Meu plano meticuloso, que culminaria na humilhação pública deles no baile de gala, parecia de repente uma fantasia distante. Como eu poderia executar uma vingança se, em 3 dias, eu seria legalmente considerada uma não-pessoa? Trancada em meu próprio quarto, com meus meios de comunicação confiscados sob o pretexto de evitar mais estresse, eu era uma prisioneira. O gênio estratégico, a arquiteta, estava reduzida a uma mulher esperando para ser avaliada, julgada e condenada com base nas mentiras que eles haviam construído. O desespero tentou se infiltrar, uma névoa fria e paralisante. Mas a fúria, a minha fiel aliada, queimou através dele. Eles não me encurralaram. Eles apenas me forçaram a improvisar o movimento mais ousado de todos. Meu trunfo era o mesmo que eles usavam contra mim. A minha suposta instabilidade. Se eles queriam uma louca, eu lhes daria um espetáculo inesquecível. Naquela noite, esperei até ouvir os passos de Marco se afastando pelo corredor. Então, comecei. Primeiro, um choro baixo, que gradualmente se transformou em soluços desesperados. Depois, o grito. Um grito agudo,
primitivo, cheio de uma dor ensaiada que ecoou pelo apartamento silencioso. Joguei um vaso contra a parede. O som de cacos de porcelana se estilhaçando foi o sinal. Os seguranças arrombaram a porta. Encontrando-me encolhida no chão, tremendo, balbuciando frases desconexas sobre sombras nas paredes e a vozes no ar. Era uma performance digna de um Oscar, alimentada por uma adrenalina gelada. Marco e Sofia correram para o quarto. Seus rostos uma mistura de medo e um triunfo doentio. Eles tinham a prova viva que precisavam. Chame uma ambulância. Agora! Marco gritou para um dos seguranças, a voz tensa. Ele não queria o médico comprado deles para esta cena. Ele queria testemunhas imparciais. Era exatamente o que eu esperava. Enquanto Sofia tentava me acalmar com palavras falsamente doces, meus olhos se fixaram no telefone de um dos seguranças, deixado sobre a cômoda na confusão. Enquanto todos se concentravam na minha performance de colapso total, rastejei discretamente, como se buscasse apoio, e com um movimento rápido, escondi o aparelho sob o tapete. Eles estavam tão focados na minha loucura que ficaram cegos para a minha sanidade calculista. A ambulância que ele chamou para me prender seria a minha carruagem para a liberdade. A ironia era tão densa que eu quase sorri em meio às minhas lágrimas falsas. Os paramédicos chegaram, profissionais e eficientes, ignorando os protestos de Marco de que eu deveria ser levada para uma clínica particular específica, a mesma onde o médico comprado por ele trabalhava. Procedimento padrão, senhor. Precisamos levá-la ao hospital público mais próximo para uma avaliação inicial, disse o paramédico-chefe, com uma firmeza que desarmou Marco. A burocracia, pela primeira vez, estava do meu lado. Enquanto me colocavam na maca, lancei a Marco um olhar de puro pânico e vulnerabilidade. Um último ato para solidificar sua confiança na própria vitória. Ele me via sendo levada, derrotada, a rainha louca sendo exilada do seu próprio reino. Mal sabia ele que a rainha estava apenas trocando de castelo para poder comandar suas tropas de um local seguro. O som da sirene se afastando não era uma marcha fúnebre. Era o toque de clarim para o contra-ataque. No hospital, a confusão do pronto-socorro foi minha aliada. Assim que fui deixada em um box para aguardar a avaliação psiquiátrica, recuperei o celular roubado. Minhas mãos não tremiam. Disquei o número de Ricardo, um número que eu havia memorizado semanas antes. A chamada foi atendida no primeiro toque. Helena? O que aconteceu? A voz dele era calma, mas cheia de urgência. Eles me encurralaram. Interdição de emergência. Tenho menos de 72 horas. Falei baixo e rápido, as palavras saindo como balas. O Gala. É a nossa única chance. Acelere tudo. A OPA hostil precisa se tornar pública. Vaze para a imprensa. Crie o caos. Preciso que eles fiquem tão ocupados apagando incêndios que não tenham tempo de me caçar. Houve uma pausa. Considere feito, disse Ricardo. Onde você está? Dei a ele a localização. A guerra havia se tornado total. Escapei do hospital antes que o psiquiatra de plantão pudesse me ver. Usei a saída de serviço, desaparecendo na noite de São Paulo como um fantasma. O mesmo fantasma que Marco tentara encontrar. Ricardo já havia mobilizado seus recursos. Um carro discreto me esperava a 2 quadras de distância. Ao entrar, o motorista me entregou um tablet seguro. Na tela, as primeiras notícias começavam a pipocar nos portais financeiros. Fundo de investimento misterioso. Lança. Oferta agressiva por ações da Almeida Ribeiro. Empreendimentos. Mom. O primeiro míssil havia sido lançado. A partir daquele momento, eu não era mais Helena Ribeiro, a esposa reclusa. Eu era um general comandando uma guerra a partir de um centro de comando móvel e anônimo. Marco e Sofia acordariam em um mundo em chamas e não teriam ideia de que o incêndio fora iniciado pela mulher que eles acreditavam ter neutralizado. A reação deles foi exatamente como eu previra. Pânico absoluto. O software espião me mostrou a torrente de e-mails e mensagens. Marco estava em modo de crise, ligando para acionistas, tentando acalmar o mercado, tentando desesperadamente descobrir a identidade do fundo agressor.
Sofia estava enterrada em documentos legais, tentando encontrar uma brecha para bloquear a oferta hostil. A intimação de interdição, a peça central de seu plano, foi relegada a segundo plano. A ameaça imediata à sua fortuna e ao seu poder era muito mais premente do que a ameaça de uma esposa supostamente louca. Eu havia trocado um problema por outro, um que eles não estavam equipados para lidar. Eles eram bons em traições sussurradas em escritórios luxuosos, não em guerras financeiras abertas contra um inimigo invisível e implacável. A escalada, no entanto, não foi apenas financeira. Marco, sentindo o império escorrer por entre seus dedos, tornou-se imprudente. A paranoia o consumiu. Ele sabia, em algum nível visceral, que eu estava por trás disso. A coincidência era grande demais. O desaparecimento do Ti Mendigo, minha fuga do hospital, a OPA hostil, tudo apontava para um plano coordenado. A sua máscara de homem de negócios sofisticado começou a se desintegrar, revelando o predador brutal por baixo. Ele não podia me combater nos tribunais ou na bolsa de valores. Então, ele decidiu me caçar. A ordem que ele deu ao seu chefe de segurança, que eu interceptei, não era mais para ir encontrar Helena. Era para trazer Helena. A distinção era sutil, mas carregada de uma violência implícita que gelou meus ossos. O refúgio que Ricardo havia arranjado era um apartamento discreto em um bairro onde ninguém me procuraria. Mas eles me encontraram. Não sei como. Talvez através de um rastreador que Marco havia colocado no meu carro meses antes. Uma precaução de um marido controlador que eu ignorei na época. Eu estava revisando os últimos detalhes do plano para o gala quando a campainha tocou. Não era Ricardo. Pela câmera do olho mágico, vi os 2 seguranças de Marco, os mesmos que me vigiavam no apartamento. Seus rostos eram impassíveis, mas seus olhares eram duros. Eles não estavam ali para entregar uma intimação. Estavam ali para cumprir uma ordem. A luta pela minha fortuna havia se transformado, em um instante, em uma luta pela minha sobrevivência física. Não havia tempo para pensar. A porta do apartamento era reforçada, mas não aguentaria para sempre. Peguei o tablet, a única coisa que importava, e corri para a saída de incêndio dos fundos. O som da madeira da porta se estilhaçando ecoou atrás de mim, enquanto eu descia as escadas de metal, o coração martelando contra minhas costelas. A cidade à noite, que antes era um símbolo do meu sucesso, agora era uma selva de concreto onde eu era a presa. Eles me viram. Ouvi seus gritos, seus passos pesados na escada de incêndio acima de mim. Não era mais uma partida de xadrez. Era uma perseguição crua e desesperada. Por um momento aterrorizante, a imagem do laudo psiquiátrico, da clínica particular, de um quarto acolchoado, brilhou em minha mente. Era para lá que eles me levariam. Eles me fariam desaparecer. Consegui chegar ao térreo e me misturar à multidão anônima da rua. Corri sem olhar para trás. O som das sirenes distantes se misturando com o sangue pulsando em meus ouvidos. Mergulhei no primeiro táxi que vi, dando ao motorista o endereço do hotel mais movimentado e público que consegui pensar. Só quando o carro arrancou, me afundei no banco de trás, a adrenalina começando a ceder lugar a um tremor incontrolável. Eles haviam cruzado a linha final. A tentativa de me interditar era uma coisa. A tentativa de me capturar fisicamente era outra. Era uma declaração de guerra total, uma admissão de que eles haviam perdido o controle e recorreriam à força bruta para recuperá-lo. Olhei para o meu reflexo no vidro da janela. O rosto que me encarou não era mais o da arquiteta ou da estrategista. Era o rosto de uma sobrevivente. Naquela noite, em um quarto de hotel anônimo pago em dinheiro, a última gota de hesitação ou misericórdia que pudesse existir em mim evaporou. Marco não queria apenas me roubar, me silenciar ou me internar. Ele queria me quebrar, me possuir, me apagar. Ele havia transformado nossa história não em um drama de traição, mas em um thriller de horror. E ele cometeu o erro fatal de todos os vilões de histórias de horror. Ele não se certificou de que a vítima estava realmente morta. A minha vingança, antes um projeto de demolição arquitetônica, agora tinha um novo objetivo. Não era mais suficiente expor suas mentiras.
Não era suficiente tomar de volta o que era meu. Eu precisava garantir a aniquilação total. O baile de gala não seria apenas a sua humilhação pública. Seria o seu fim. Comuniquei-me com Ricardo. Eles tentaram me pegar. Minha voz era fria, desprovida de qualquer emoção. Eles estão vindo atrás de você fisicamente. Isso muda tudo. Do outro lado, o silêncio de Ricardo foi pesado, carregado com o peso de sua própria ruína nas mãos de Marco, anos atrás. Não, Helena, ele disse finalmente, a voz dura como aço. Isso não muda nada. Apenas justifica o que vamos fazer a seguir. Apenas torna o fim deles mais necessário. Ele estava certo. A agressão deles não era uma complicação. Era uma justificativa. Era a prova final, não para um tribunal, mas para a minha própria consciência, de que eles não mereciam nada menos do que a ruína absoluta. O medo que senti na escada de incêndio se transformou em um combustível de alta octanagem. A sobrevivente agora estava caçando de volta. As horas seguintes foram um borrão de atividade febril. Ricardo reforçou minha segurança, colocando uma equipe de profissionais discretos para me proteger. Enquanto isso, eu finalizava a apresentação para o gala. Cada slide, cada trecho de áudio, cada extrato bancário foi polido e organizado, não mais como evidência, mas como uma arma. A gravação de Marco planejando minha interdição se tornou a peça central. O vídeo de segurança dele e Sofia no escritório, que eu havia recuperado dos servidores, seria o golpe de abertura. A lista de empresas de fachada, as transferências para paraísos fiscais, tudo seria projetado em telas de 10 metros de altura para a elite de São Paulo assistir. Seria um espetáculo de transparência brutal. A escalada desesperada de Marco teve o efeito oposto ao que ele pretendia. Em vez de me intimidar e me forçar a recuar, ela me libertou. Libertou-me de qualquer resquício de culpa, de qualquer memória do homem que um dia amei. Aquele homem estava morto. Se é que algum dia existiu. Em seu lugar, havia um monstro que, ao se sentir encurralado, não hesitou em mostrar suas garras. E eu, a mulher que ele tentou devorar, descobri que também tinha garras, e as minhas estavam muito mais afiadas. A batalha não era mais por um império imobiliário. Era pelo direito de existir, de ter minha voz, minha sanidade e minha liberdade. E eu estava disposta a queimar o mundo deles até as cinzas para garantir a minha vitória. Na véspera do baile, uma calma estranha tomou conta de mim. O medo havia se dissipado, substituído por uma certeza gélida. Eu não estava mais reagindo aos movimentos deles. Eu estava prestes a ditar o fim do jogo. Olhei pela janela do meu novo esconderijo, um hotel com vista para o salão de festas onde tudo aconteceria. As luzes estavam sendo testadas. Os preparativos estavam em andamento. Era o palco deles, construído com o meu dinheiro, para celebrar um legado falso. Em menos de 24 horas, eu o transformaria em seu tribunal e em seu túmulo. A caridade da minha vingança estava prestes a ser distribuída, e seria implacável. A tentativa de interdição e a perseguição física foram os maiores erros de Marco. Ele me deu a narrativa perfeita. Eu não seria mais apenas a esposa traída expondo uma fraude financeira. Eu seria a mulher que sobreviveu a uma tentativa de silenciá-la e aprisioná-la. Eu era a vítima que se recusou a ser vitimizada. O público não veria apenas um crime de colarinho branco. Veria a luta de uma mulher pela sua vida contra um homem poderoso e abusivo. Ele mesmo escreveu o roteiro da sua própria condenação, e eu estava prestes a dirigi-lo, com ele e Sofia como os protagonistas involuntários de sua própria tragédia. A equipe de Ricardo confirmou que o controle do sistema audiovisual do salão estava garantido. O técnico principal era um velho amigo meu, um homem cuja carreira eu ajudei a lançar no início. Sua lealdade era inquestionável. Tudo estava no lugar. As provas, o palco, o público e a motivação. A escalada desesperada de Marco não me colocou em um beco sem saída. Ela me empurrou para o centro do palco, com um holofote que eu mesma controlaria. Ele queria me transformar em uma louca silenciosa em um quarto trancado. Em vez disso, ele me transformou em uma voz que ecoaria por toda a cidade. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, eu me preparei para a batalha final.
O vestido preto que eu havia escolhido dias antes parecia mais apropriado do que nunca. Não era um vestido de luto pela morte do meu casamento, mas o uniforme de uma executora. Eles achavam que meu amor era minha fraqueza. Depois, acharam que minha loucura era sua oportunidade. Finalmente, acreditaram que sua força bruta seria minha derrota. Eles estavam errados em todas as frentes. Eles nunca entenderam que minha maior força não era meu cérebro ou meu talento, mas minha capacidade de sobreviver. E a sobrevivência, às vezes, exige a aniquilação completa da ameaça. A última mensagem de Ricardo chegou. O mercado está em pânico. Ele está sangrando. O palco é seu. Helena. Faça o show. Um sorriso frio tocou meus lábios. O show, sim, seria um espetáculo. Um espetáculo sobre verdade, justiça e o preço da arrogância. Marco Almeida queria ser lembrado por seu legado de filantropia e sucesso, e ele seria lembrado. Mas o legado que eu estava prestes a gravar em pedra para ele seria um de fraude, crueldade e, acima de tudo, o erro fatal de subestimar a arquiteta de seu mundo, que agora se tornaria a arquiteta de sua ruína. A noite estava apenas começando. A tensão pré-evento era palpável até mesmo do meu posto de observação. Carros de luxo começavam a chegar, depositando a nata da sociedade paulistana na porta do salão. Cada convidado que entrava era uma testemunha em potencial. Um membro do júri que Marco e Sofia haviam selecionado sem saber. Eles se viam como os anfitriões de uma celebração, os reis em sua corte. A realidade era que eles eram réus entrando em seu próprio julgamento, e o veredito já havia sido decidido. A ironia era tão perfeita, tão arquitetonicamente simétrica, que eu senti uma pontada de satisfação profissional. Era o meu projeto final para a Almeida Ribeiro Empreendimentos, sua demolição controlada. A tentativa de me capturar havia me ensinado uma lição crucial. Não havia limites para o que Marco faria para se proteger. Isso significava que eu também não poderia ter limites. Meu plano original era elegante, quase cirúrgico. Agora, ele precisava ser brutal. Eu não iria apenas expor a fraude. Eu iria humilhá-los de uma forma que os marcaria para sempre. Eu usaria suas próprias palavras, suas próprias imagens, sua própria arrogância como as ferramentas da sua destruição. Eles queriam me declarar louca? O mundo inteiro veria a sanidade fria e calculista da minha vingança e a loucura desesperada da ganância deles. O relógio marcava a hora. Era o momento de me mover. Minha equipe de segurança me escoltou por uma entrada de serviço, levando-me diretamente para a sala de controle de áudio e vídeo, o cérebro oculto do evento. O técnico, meu velho amigo, me cumprimentou com um aceno de cabeça solene. Tudo prontos, Helena? Quando você der o sinal, o show é seu. Sentei-me em frente a uma parede de monitores, cada um mostrando um ângulo diferente do salão. Eu via Marco e Sofia circulando, sorrindo, apertando mãos. Eles pareciam tensos, distraídos pela crise financeira que Ricardo havia criado, mas ainda acreditavam estar no controle. Eles não tinham ideia de que a deusa da justiça estava a poucos metros de distância, assistindo a tudo de sua onisciência digital. Através das câmeras, eu os observei subir ao palco. Marco se aproximou do púlpito, ajeitando o microfone. O salão ficou em silêncio. Ele começou seu discurso, a voz ressoando com uma falsa humildade, falando sobre construir um futuro melhor, sobre legado e confiança. Cada palavra era uma faca se torcendo na minha ferida antiga, mas a ferida já não doía mais. Estava cicatrizada, transformada em armadura. Eu deixei que ele falasse, que construísse seu próprio pedestal de mentiras. Quanto mais alto ele subisse, maior seria a queda. Eu era a arquiteta, afinal. Eu sabia tudo sobre fundações, estresse estrutural e o ponto exato de colapso. A escalada desesperada deles, que começou com a intimação e terminou com uma perseguição nas ruas, não foi apenas uma complicação. Foi o catalisador que transformou minha vingança de um ato de justiça em um ato de sobrevivência. Eles me mostraram que não parariam por nada para me destruir, e ao fazer isso,
me deram permissão para não parar por nada para destruí-los. O medo que senti deu lugar a uma clareza de propósito, que era quase transcendental. Eu não estava fazendo aquilo por dinheiro ou por orgulho. Estava fazendo para garantir que eles nunca mais pudessem machucar ninguém. Minha mão pairava sobre o console. Nos monitores, Marco estava atingindo o clímax de seu discurso, falando sobre os desafios que enfrentara, uma alusão velada à minha doença. Era o momento, a deixa perfeita. A sua tentativa de me silenciar seria a sua ruína. A sua tentativa de me apagar seria a razão pela qual ele seria lembrado para sempre como um monstro. Respirei fundo. Não de nervosismo, mas de antecipação. A guerra silenciosa havia acabado. A escalada desesperada deles os levou ao topo da montanha. E eu estava prestes a provocar a avalanche. O show estava para começar. Eu assisti Marco no monitor, sua expressão grave e falsamente pesarosa, enquanto ele se preparava para lamentar a minha trágica situação pessoal. Ele estava prestes a usar a minha dor forjada como um degrau para sua própria glória, pintando-se como o marido sofredor e benevolente. A hipocrisia era tão espessa que quase podia ser tocada. Ele abriu a boca para falar, para proferir a mentira final que selaria sua imagem pública. Mas o som que saiu dos alto-falantes não foi o dele, foi o meu. Falando em confiança, Marco, minha voz, calma e cortante, ecoou pelo salão, vinda de todos os lados, uma presença fantasmagórica e onipotente. O choque em seu rosto foi a primeira parcela do meu pagamento. A escalada deles não me quebrou. Ela me forjou. Cada ato de desespero, a intimação, a perseguição, apenas adicionou mais combustível ao fogo da minha resolução. Eles pensaram que estavam me encurralando, mas na verdade estavam apenas me fornecendo mais material para o clímax da minha apresentação. No grande teatro da vida, eles se escalaram como heróis trágicos. Falando em confiança, Marco, minha voz, calma e cortante, ecoou pelo salão, vinda de todos os lados, uma presença fantasmagórica e onipotente. O choque em seu rosto foi a primeira parcela do meu pagamento. Ele congelou no púlpito, os olhos arregalados procurando a fonte da voz, mas só encontrava os rostos de centenas de convidados virando-se para os telões gigantes atrás dele. A imagem sorridente de crianças carentes que ele usava como escudo para sua ganância desapareceu, substituída por uma tela preta e vazia, um vácuo esperando para ser preenchido pela verdade. A murmuração na plateia cresceu de um sussurro curioso para um zumbido de apreensão. O ar, antes festivo, tornou-se denso, elétrico, carregado com a promessa de um colapso iminente. O palco que ele construiu para sua coroação havia se transformado, em um instante, em seu cadafalso. A festa havia acabado. O julgamento estava prestes a começar. O primeiro slide apareceu, não com uma foto, mas com um e-mail. Um e-mail de Sofia para um escritório de advocacia nas Ilhas Cayman, detalhando a estrutura de uma empresa de fachada. Em seguida, outro. E mais outro. Extratos bancários, ordens de transferência, planilhas de desvio de capital disfarçadas de doações. A elite financeira da Faria Lima, sentada nas mesas da frente, não precisava de explicações. Eles liam a linguagem da fraude com a fluência de uma língua nativa. Vi os olhares se cruzarem, as sobrancelhas se erguerem. A admiração por Marco se transformou em uma avaliação fria e profissional de um colega que havia sido pego. Eles não viam um drama pessoal. Viam um risco, uma fraude, uma quebra de confiança no código não escrito de seu mundo. A reputação de Marco, seu bem mais precioso, estava sendo desintegrada, linha por linha de código financeiro, projetada em telas de 10 metros de altura para todos verem. Então, a imagem mudou. O silêncio se aprofundou quando o vídeo de segurança do nosso escritório preencheu os telões. Lá estavam eles, Marco e Sofia, exatamente como eu os vi naquela noite fatídica. A cumplicidade predatória deles era visível. A forma como se inclinavam sobre a minha mesa, os sorrisos secretos de conspiração. A plateia assistiu, hipnotizada,
enquanto as figuras na tela, alheias à câmera, discutiam os detalhes finais da fundação. Ela vai achar que é para caridade. A voz de Marco, captada pelo microfone de segurança, soou clara e nítida pelo salão. Com o emocional abalado, não vai nem ler as cláusulas. Um suspiro coletivo percorreu a sala. A traição deixou de ser uma abstração financeira e ganhou um rosto, uma voz, uma crueldade íntima e calculada que todos ali podiam compreender. No palco, a Sofia Real levou a mão à boca, o rosto pálido como mármore, mas o golpe final ainda estava por vir. O vídeo deu lugar a um arquivo de áudio. A voz de Marco, novamente, mas desta vez diferente. Calma, persuasiva, profissional. Era a gravação da consulta com o psiquiatra comprado. Comportamento errático, dizia ele. Depressão paranoica. Incapacidade de tomar decisões racionais. Cada palavra era uma pá de terra jogada sobre o túmulo que ele cavava para mim. O salão estava em um silêncio sepulcral, quebrado apenas pela voz dele listando os sintomas da minha suposta loucura, os mesmos sintomas que ele havia provocado e manipulado. A gravação era a prova irrefutável de que o plano deles não era apenas roubar meu dinheiro, mas apagar minha identidade, silenciar minha voz e me trancafiar para sempre. Quando o áudio terminou, ninguém se moveu. Eles haviam testemunhado não apenas um crime, mas um ato de maldade pura. O silêncio que se seguiu foi a minha verdadeira vitória. Era um silêncio pesado, acusatório, um vácuo onde a reputação de Marco e Sofia havia existido momentos antes. Olhei para eles nos monitores. Marco estava lívido, o suor brilhando em sua testa sob as luzes do palco. Sofia tremia, os olhos fixos no chão, incapaz de encarar a multidão que agora a via não como uma advogada brilhante, mas como uma cúmplice desprezível. As máscaras de sucesso, carisma e poder haviam se desintegrado, revelando os monstros gananciosos e cruéis por baixo. Eles não eram mais os anfitriões, os filantropos, os reis da noite. Eram espécimes presos sob o microscópio do desprezo público, expostos, nus e irremediavelmente condenados. A humilhação deles era completa, silenciosa e absoluta. Minha voz retornou, cortando o silêncio como um bisturi. A Fundação Almeida Ribeiro para o Futuro, no entanto, não precisa acabar esta noite, anunciei com uma calma glacial. Na verdade, para garantir sua continuidade e sua integridade, eu gostaria de anunciar uma doação final, uma doação anônima e substancial que não apenas salvará esta instituição, mas a colocará sob nova direção. Uma onda de confusão varreu o salão. O que eu estava fazendo? Marco ergueu a cabeça, um brilho de esperança desesperada em seus olhos. Ele pensou que, de alguma forma, eu estava oferecendo uma saída, uma última tábua de salvação. A arrogância dele era tão profunda que, mesmo em ruínas, ele ainda era incapaz de compreender a arquitetura completa da sua própria destruição. Ele ainda não entendia que a minha caridade era, de fato, a minha vingança. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Nesse momento, as grandes portas duplas no fundo do salão se abriram. Todas as cabeças se viraram. Uma figura solitária caminhou pelo corredor central. Os passos firmes e deliberados no tapete vermelho. Não era um oficial de justiça, nem um policial. Era um homem de meia idade, impecavelmente vestido em um terno sob medida, com cabelos grisalhos e um olhar que continha 15 anos de uma injustiça silenciosa. O rosto de Marco se contorceu em uma máscara de horror e descrença. Ele o reconheceu. Era o fantasma de seu primeiro crime, o homem que ele havia destruído e deixado para trás. Era Ricardo. Minha voz soou uma última vez, clara e soberana. Permitam-me apresentar o maior doador desta noite e, a partir de amanhã, o novo acionista majoritário da Almeida Ribeiro Empreendimentos. Ricardo subiu ao palco, passando por Marco e Sofia como se fossem estátuas de sal. Ele não lhes dirigiu um único olhar. Pegou o microfone do púlpito,
ajustou-o com uma calma que contrastava violentamente com o pânico que emanava do casal ao seu lado, e olhou para a plateia. O salão prendeu a respiração. Ele não fez um discurso. Não falou sobre o passado. Não se deleitou com a vingança. Ele simplesmente olhou para os investidores, para os banqueiros, para os membros do conselho presentes, e disse 5 palavras que selaram o destino de Marco para sempre. 5 palavras que eram a promessa de uma morte lenta e burocrática. Amanhã, ele disse, a voz ressoando com uma autoridade inquestionável, haverá uma auditoria. O cheque-mate estava dado. O projeto da ruína deles estava, finalmente, concluído. A palavra auditoria pairou no ar como uma sentença de morte. O caos que se seguiu não foi de gritos, mas de um silêncio ensurdecedor, que se quebrou em um frenesi de flashes de câmeras e sussurros chocados. Vi nos monitores Marco e Sofia, congelados no palco, não mais como anfitriões, mas como estátuas em um museu de cera de sua própria desgraça. Os convidados, a elite que antes os bajulava, agora os olhavam com uma mistura de desprezo e fascínio mórbido, como se observassem um acidente de carro em câmera lenta. Não sentia euforia, não sentia alegria, sentia a satisfação fria e precisa de um arquiteto que vê sua maquete resistir perfeitamente ao teste de estresse, o colapso ocorrendo exatamente nos pontos calculados. A demolição havia sido um sucesso. A poeira que se assentava era o fim do mundo deles e o solo fértil para o meu. A auditoria de Ricardo não foi uma investigação, foi uma autópsia. Sua equipe, armada com o dossiê que eu havia compilado e o poder de sua nova posição acionária, desceu sobre a Almeida Ribeiro Empreendimentos como uma força da natureza. Cada servidor foi espelhado. Cada livro contábil foi aberto. Cada contrato foi dissecado. A fachada de sucesso que Marco levou 15 anos para construir foi desmantelada em questão de dias. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e a Polícia Federal não demoraram a agir. As notícias sobre as investigações de fraude, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha dominaram os jornais financeiros. A humilhação deles não terminou no salão de baile. Ela apenas começou, se desenrolando em manchetes diárias, cada uma um novo prego em seus caixões corporativos. Eles haviam jogado um jogo sujo nos bastidores, e eu simplesmente acendi todas as luzes do teatro. Enquanto a tempestade midiática rugia, eu me mantive distante, observando de minha nova sede temporária. O nome, Helena Ribeiro, antes relegado a uma nota de rodapé na história de Marco, estava agora em toda parte, mas não como eu esperava. A narrativa que a imprensa criou não foi apenas a da esposa traída, mas a da estrategista genial que sobreviveu a uma conspiração para silenciá-la. A tentativa de interdição, o detalhe mais cruel do plano deles, tornou-se o pilar da minha história pública. Eu não era uma vingadora, eu era uma sobrevivente. A simpatia do público e do mercado não era algo que eu havia planejado, mas se tornou um ativo inesperado e poderoso, solidificando minha imagem enquanto a deles se dissolvia em infâmia. Eles me deram a humilhação-chave, e eu a transformei na chave da minha coroação. A queda de Marco foi tão espetacular quanto sua ascensão. Seus bens foram congelados, suas contas bloqueadas. Os amigos da Faria Lima, que antes competiam por sua atenção, agora nem retornavam suas ligações. Ele descobriu da maneira mais dura que a lealdade em seu mundo era tão superficial quanto seu carisma. Sem o meu cérebro para gerar valor e com sua reputação em frangalhos, ele não era nada. O império que ele alegava ter construído era uma casa de palha, e eu fui o sopro que a derrubou. Ele perdeu a cobertura, os carros, o prestígio, perdeu tudo, exceto a pergunta que me fez. A pergunta que agora ecoava em sua própria mente enquanto ele encarava a ruína de sua vida. E você está louca? A resposta, ele finalmente entendeu. Era um aterrorizante e retumbante não. O destino de Sofia foi, de certa forma, ainda mais trágico. Ela, que via Marco como um atalho para o topo,
Descobriu que ele era um elevador direto para o fundo do poço. A OAB cassou sua licença. Nenhuma firma de advocacia em sã consciência a contrataria. Sua ambição, a força motriz de sua vida, tornou-se sua cela. Ela traiu sua mentora, sua ética e a si mesma por um poder que se desfez em pó ao primeiro toque. Não senti pena dela, mas uma espécie de desdém clínico. Ela era um produto defeituoso de um sistema que valoriza a ganância acima da integridade. Uma jogadora que apostou tudo na carta errada e perdeu não apenas o jogo, mas o direito de voltar a sentar-se à mesa. A sua ruína foi um subproduto necessário da demolição principal. Com o caminho limpo, iniciei o processo de dissolução da Almeida Ribeiro Empreendimentos. Não foi um ato de tristeza, mas de purificação. Era como demolir um edifício estruturalmente comprometido, com fundações envenenadas pela mentira. Eu salvei os projetos viáveis, os funcionários talentosos e leais, os ativos que eram genuinamente valiosos. O resto, a casca vazia que levava o nome de Marco, foi deixado para ser devorado pelos credores e pelos processos judiciais. Eu não estava destruindo um legado, estava corrigindo um erro arquitetônico, removendo a parte podre da estrutura para que algo novo, forte e verdadeiro pudesse ser construído em seu lugar. A era da ilusão havia terminado. A era da integridade estava começando. Das cinzas, nasceu a Ribeiro em Associados. O nome era uma declaração de princípios. Meu nome. Na frente, inegociável. Associados, no plural, significando uma parceria de iguais, não uma hierarquia de engano. Ricardo estava ao meu lado, não como um funcionário ou um aliado de conveniência, mas como o sócio que ele deveria ter sido desde o início. Nossa sede não era uma cobertura ostensiva, mas um escritório moderno e funcional, projetado para a colaboração e a transparência. As paredes eram de vidro, uma metáfora deliberada para a nova cultura que estávamos construindo. Aqui, não haveria segredos, não haveria bastidores. A genialidade seria celebrada, não escondida, e o crédito seria dado a quem o merecesse. Minha parceria com Ricardo era a antítese do meu casamento com Marco. Onde havia desconfiança, agora havia um respeito mútuo forjado no fogo da traição compartilhada. Onde havia exploração, agora havia colaboração. Nós nos desafiávamos, debatíamos, mas sempre com o objetivo de encontrar a melhor solução, não de provar quem era o mais inteligente. Ele cuidava das operações financeiras com uma perícia que me libertava para fazer o que eu fazia de melhor: criar, inovar, projetar o futuro. Juntos, éramos mais fortes e mais eficientes do que a Almeida Ribeiro jamais fora, porque nossa fundação não era o amor cego ou a ambição predatória, mas a confiança conquistada e a visão compartilhada. A mulher que se sentava na cabeceira da mesa na sala de reuniões da Ribeiro em Associados não era a mesma Helena que se escondia nos bastidores. A traição não me quebrou. Ela me libertou. Libertou-me da necessidade de agradar, da dúvida sobre meu próprio valor, da ideia equivocada de que eu precisava de um rosto carismático para validar minhas ideias. A calma glacial que adotei como mecanismo de defesa durante a vingança tornou-se minha maior força como líder. Eu ouvia mais do que falava, e quando falava, minhas palavras eram precisas, minhas decisões inabaláveis. Aprendi a confiar na minha própria voz, a ocupar meu espaço sem pedir desculpas. A Fênix não apenas renasceu, ela aprendeu a dominar os céus. Nosso primeiro grande projeto foi audacioso. Um complexo de uso misto focado em sustentabilidade e inovação tecnológica, algo que Marco sempre considerou arriscado demais. Em menos de um ano, garantimos o financiamento e iniciamos a construção. O mercado, que antes via a Almeida Ribeiro com desconfiança, abraçou a Ribeiro em Associados com entusiasmo. Eles não estavam investindo apenas em um projeto. Estavam investindo em uma história de resiliência, integridade e genialidade comprovada. Nosso sucesso não foi uma surpresa.
Foi o resultado inevitável de uma estrutura bem projetada, construída sobre uma fundação sólida de verdade. Eu estava, finalmente, construindo o império que sempre sonhei, mas desta vez, com meu nome orgulhosamente na fachada. Meses depois, li uma pequena nota no noticiário. Marco e Sofia foram condenados a anos de prisão. Suas apelações foram negadas. A notícia não me trouxe alegria, nem um sentimento de triunfo. Trouxe apenas uma sensação de ponto final, como o último clique de uma fechadura se travando. O capítulo estava encerrado. O livro, fechado. Eles não eram mais monstros na minha história. Eram apenas notas de rodapé. Fantasmas de um passado que eu havia demolido e reconstruído à minha imagem. A minha energia não estava mais focada neles, mas no horizonte de São Paulo, nas novas silhuetas que eu estava adicionando à paisagem da cidade, cada uma um testemunho do meu renascimento. Hoje, da janela do meu escritório, a vista é a mesma, mas eu a vejo com outros olhos. Não vejo mais os edifícios que construí para a glória de outro. Vejo o tabuleiro de xadrez que eu domino, as peças que eu movo, o futuro que eu projeto. A traição foi a lição mais dolorosa da minha vida, mas também a mais valiosa. Ela me ensinou que a maior estrutura que eu jamais construiria não seria de aço e concreto, mas de autoconfiança e resiliência. Eles achavam que meu amor era minha fraqueza. Mal sabiam eles que a minha capacidade de sobreviver e reconstruir era a minha verdadeira obra-prima. Eu sou Helena Ribeiro, e esta não é uma história de vingança. É a história da arquiteta que, finalmente, se tornou a dona de sua própria obra. Se esta jornada de superação e justiça te inspirou, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precise lembrar do próprio poder. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias onde os subestimados sempre dão a volta por cima. Qual foi sua parte favorita da estratégia de Helena? Comente abaixo.